No país dos craques, os técnicos fazem cada vez mais sucesso. Na galeria dos treinadores, um é eleito por todos o mais importante. Esperar por Tele Santana fez parte da aventura de dois pernas de pau, apaixonados por futebol. Confira um belíssimo documentário. No início dos anos de 1990, Tele Santana atingia o auge da carreira de treinador no São Paulo Futebol Clube, conquistando o mundo e atraindo a imprensa do planeta e de dois videomakers recém-formados. O filme desfila uma série de personagens. Ao longo do filme, vários desses grandes craques aparecem e são tocados. E a gente considera o Tele um dos grandes craques. E a gente considera que o Tele é a passagem na história do futebol dos craques de dentro de campo para um craque de fora de campo, né? Essa espécie de autoconsciência e esse momento em que os técnicos passam a ser fundamentais. E, ao mesmo tempo, o Tele é um homem e um jogador da geração clássica do futebol brasileiro. Ele jogou na década de 50, ele estava jogando futebol quando se montou a seleção de 58, ele jogava na mesma posição do Zagallo, quer dizer, ele é um homem daquela história. Ele é um homem da história dos Didis, da história dos Pelés, da história do Garrincha, isso aparece no filme, não é? Então, embora ele tenha se tornado um craque como técnico, e ele é o primeiro grande craque técnico. Primeiro porque o Tele é uma figura muito simpática, muito cativante, né, muito emblemática, né? Existe um carinho nacional pela figura do Tele. E segundo, que o Tele também ele é uma figura muito polêmica. Ele é um personagem Nelson Rodriguiano em sua batalha moral, batalha ética. Ele entrava em conflito, em discussão com a mídia, com o meio. Ele sempre falava, eu sou muito decente para esse meio. Ele sempre se colocava numa posição de conflito. Isso era sempre notícia, quer dizer, era muito louco. Durante uma época, a pessoa do futebol que mais aparecia na mídia era o Tele. Mais do que os jogadores, mais do que ele estava sempre metido em discussões, em questões. Então, isso de um certo modo era muito interessante para a gente querer fazer esse filme para mostrar a relação do Brasil com o futebol, a sociabilização. Então, o Tele era uma linha narrativa, né? Esse homem que sonha um futebol arte, um futebol lúdico, que está sempre em conflito com o meio, né? Discutir o futebol através dessa figura. Com uma estrutura simples, o documentário, que demorou 20 anos para ser concluído, se transformou num ensaio sobre a paixão do brasileiro por futebol. Ele foi inteiramente filmado por volta de 1992, 93, no auge do grande time do São Paulo, do Tele Santana, não é? E nas vésperas da Copa do Mundo de 94, que era um momento de muitas discussões sobre futebol, porque fazia muito tempo que o Brasil não ganhava uma Copa e havia um impasse entre os modelos de futebol. Havia uma discussão sobre quais os modelos de futebol, os modos de jogar futebol que o Brasil deveria assumir para a Copa de 94. E a gente sabe que o Brasil foi campeão em 94 com um futebol diferente, muito diferente do que era o futebol jogado pelo time do Tele e por outros. Então, o contexto era esse, e então ele é um filme que ele guarda ele tem uma historicidade. A gente está falando de 20 anos, uma coisa que aconteceu 20 anos atrás, né? E na época o futebol estava por tudo. Era uma época que tinha acabado de sair do impeachment do Collor, né? E o futebol ocupou muito o espaço das pessoas. Interessantemente, isso aparece no filme, né? O espaço da vida. E o filme é uma tese sobre o futebol arte, né? É um filme de ensaio, e é um filme que tem muitas dimensões. Do mesmo jeito que hoje ele é um filme do passado, dentro do filme tem muitas camadas de passado. A gente foi até as marcas mais antigas e originárias que a gente pôde pegar desse modo com que o futebol se constituiu no coração e nas mentes dos brasileiros, né? Então é um filme sobre a história do futebol, né? E isso num momento histórico, num determinado momento da história do nosso futebol, é um manifesto a favor do futebol arte. A tarefa de dirigir o documentário em dupla facilitou o trabalho, transformando o velho bate-papo na roda de amigos em cinema. Me parece mais divertido, mais interessante, esse diálogo constante, essa troca,
essa junção de imaginários, um vê uma coisa, outro vê uma coisa diferente. Fora que fazer um filme é sempre muito difícil, mesmo esse filme que a gente queria um orçamento quase zero, demanda um tempo, investimento mental, emocional, e compartilhar isso é mais interessante. Mais do que reverenciar um mestre, finalizar esperando o Telê deu aos diretores a chance de realizar um sonho de menino e marcar um gol em forma de cinema. Tem uma fala até de Chico Buarque, né, que está no filme, que todo menino sonha em ser jogador de futebol, e isso, por mais clichê que seja, é a pura verdade, né? Quando a gente tem 9, 10, 11 anos, é o grande futuro que a gente sonha, ser jogador de futebol. Não sei se ainda é assim, na minha época era. Hoje acho que com os contratos milionários, acho que ainda mais, né? Porque antes nem pensava tanto em grana, era mais coisa de ser o jogador, estar lá no estádio, marcar o gol, a torcida vibrar, ser o herói, né? E então é engraçado você estar falando. E eu nunca fui um craque, era um jogador no máximo esforçado, né? E fazendo esse filme, mostrando esse filme, é engraçado isso. Eu tenho a sensação de que eu cumpri o meu dever com o futebol, né? Eu me realizei um jogador através desse filme. Eu fui um ótimo zagueiro, né? Mas eu me machuquei, tive que partir para outra, e então a gente foi pro cinema, né? Mas de todo modo, estar em contato com o futebol, né? Estar podendo falar do futebol, estar podendo sonhar o futebol, é a realização de todos os pernas de pau, né? Que todos nós somos, né? O futebol é feito dentro de campo pelos gênios e é feito fora de campo por a gente que sonha, né?